Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Um prazer estar de novo aqui com vocês para a sequência das nossas aulas aí do nosso curso, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos primeiros seres vivos, tá? Que foram surgindo, então, no nosso planeta, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho da teoria de Oparin e Haldane, né? A teoria da evolução química, então, onde moléculas orgânicas foram formadas a partir aí de ações químicas em moléculas inorgânicas, né? E que foram que permitiu aí a formação de coacervados, né? Esses coacervados, então, por sua vez, eles foram se especializando, foram compartimentando, ou seja, foi criando um certo compartimento através de uma membrana, né? E compartimentando, então, dessa maneira, essas moléculas que acabaram aí ficando mais complexas e adquirindo funções dentro dessa história toda, né? E aí, sim, a gente tem aí o aparecimento dessas primeiras organizações aí, desses primeiros seres vivos, né? Então, após o surgimento das organizações mais complexas de várias partículas e sua compartimentação, ou seja, a formação, então, de um compartimento, né, que hoje a gente pode chamar, então, de uma membrana, né, compartimentando essas moléculas aí no seu interior, temos a formação das primeiras células e, consequentemente, então, né, a formação dos primeiros seres vivos. E acredita-se muito que iniciou-se, né, pelos seres procariontes, né, uma coisa assim de evolução mesmo, né. Então começa por uma célula menos complexa, digamos assim, para depois surgir então as células eucariontes, né? Então vocês sabem a diferença das células eucariontes e procariontes. Uma célula procarionte é uma célula bem mais simples, né? Uma célula formada basicamente por material genético e ribossomos, né? Os ribossomos aí adquiriram uma função então de pegar moléculas, por exemplo, de aminoácidos, moléculas simples, e essas moléculas, fazer a sintetização, vão juntando elas e formando então proteínas que são essenciais aí para o desenvolvimento desse organismo, tá? Os primeiros seres vivos foram aqueles que possuíam células mais simples, ou seja, uma célula procarionte, uma célula que tinha o quê? Ribossomos e material genético. Não existia núcleo, não existia organelas, né? A gente sabe que uma célula procarionte não tem organelas, não tem o material genético compartimentado, ou seja, ele está disperso, né, no interior da célula, tá? E acredita-se que a partir daqui, sim, houve aí uma complexidade maior e foram formando os outros tipos de célula, né? Outro tipo de célula, tá? Então aqui a gente tem apenas uma representação da célula procarionte, que foi o que deu início, então, a todo esse surgimento dos primeiros seres vivos. Então, os primeiros seres vivos eram procariontes, tá? Hoje em dia, os únicos seres procariontes que existem são quem? São as bactérias, né? Então, podemos, né, de uma maneira assim bem tranquila, falar que talvez os primeiros seres vivos foram, então, os primeiros habitantes foram seres procariontes que hoje a gente conhece aí como bactérias, né? Uma classificação mais atual, tá bom? E, claro, depois começou a surgir quem aí? Os seres eucariontes, né? Então, a compartimentalização dos procariontes fez surgir então as organelas membranosas e núcleo celular. Ou seja, o que é uma organela? Uma organela são chamados aí de pequenos órgãos, né, ou pequenos acúmulos ali que foram também criando membrana e se compartimentando. Então daí surgiu o núcleo, né, surgiram aí complexo de Golgi, surgiram outras organelas que mantinham aí funções específicas dentro desse organismo, tá?
Desta forma surgiram então células mais complexas, né? Que a gente conhece hoje aí por células eucariontes. Células eucariontes, diferente de uma célula procarionte, ele possui aí o que? Organelas, e o material genético já está dentro ou compartimentado dentro de um núcleo, certo? Esse núcleo também com membrana, tá bom? Apesar de que todas as organelas, para ser uma organela, ele precisa estar envolto de membrana. Caso contrário, não é considerado uma organela. Por isso que lá nas células procariontes não existe organela, tá bom? Duas organelas específicas, as mitocôndrias e os cloroplastos, ó, isso aqui é muito interessante, tiveram uma origem um pouco diferente. Segundo uma teoria, né, que a gente conhece como teoria da endossimbiose, proposta pela Lynn Margulis, em 1981. Claro que no início de proposta sempre há muitas rejeições, né? Então houve muita rejeição lá no início quando ela propôs que as mitocôndrias e os cloroplastos eles surgiram dessa maneira, que eu vou explicar para vocês. E, claro, depois de muita pesquisa, muito empenho aí, houve sim uma aprovação, e hoje é uma teoria muito bem aceita. É uma teoria muito bem aceita, a teoria da endossimbiose. O que diz, de fato, a teoria da endossimbiose? O aparecimento da mitocôndria e dos cloroplastos no interior das células eucariontes, tá? E surgiu, basicamente, de uma maneira muito tranquila, ó. Nós tivemos o surgimento dos primeiros organismos procariontes. Esses organismos procariontes, eles se alimentavam do que nessa época primitiva? De moléculas orgânicas, né? Moléculas orgânicas simples, né? Nesse caso, aminoácidos que existiam lá no ambiente, eles se alimentavam disso aí. Só que com o passar do tempo, isso aí começou a ficar escasso, né? Começou a ter um aumento muito grande de organismos, né, procariontes. Houve uma escassez, então, dessas moléculas orgânicas, certo? Nesse tempo também ocorreu, então, o quê? Alguns organismos unicelulares, né? Esses organismos procariontes todos são unicelulares. Houve o quê? Algumas especializações. Houve uma mutação, por exemplo, num organismo, e ele começou a fazer o quê? Fotossíntese. Esse organismo procarionte, ele, ao invés de, né, a partir dessa grande disputa por alimento, ele se especializou, né? Houve uma mutação que ele começou a produzir as suas próprias moléculas orgânicas. Desta maneira, ele não batia de frente com os outros, né? Ou seja, ele não precisava disputar alimento, porque ele mesmo produzia o seu a partir de moléculas inorgânicas, tá? Neste mesmo tempo também surgiram as mitocôndrias, né? Hoje a gente conhece mitocôndria e cloroplasto, né? Mas que eram organismos de vida livre, né? Eram organismos que viviam livremente. Uma teoria muito forte é que a gente hoje consegue, por exemplo, encontrar material genético em mitocôndrias, né? Tem lá o DNA mitocondrial, que eles chamam, né? O material genético mitocondrial, né? Outro fato muito interessante é que a mitocôndria ela possui duas membranas, né? Ou seja, uma membrana que originalmente seria dela e uma outra membrana que foi adquirida a partir desse englobamento aqui desta mitocôndria. Beleza, então eram organismos que se especializavam e viviam livremente também. Como houve uma escassez dessas moléculas orgânicas, o que esses organismos começaram a fazer? Começaram a se alimentar de outros organismos. Fato é que quando uma célula dessas se alimenta, né, ou fagocita alguma outra partícula alimentar, ela prontamente é digerida no interior da célula e transformado isso em energia, né? Só que o que aconteceu aqui? Essa célula procarionte, ela fagocitou, por exemplo, um cloroplasto.
Só que no interior da célula não digeriu esse cloroplasto. E o cloroplasto continuou fazendo a sua função ali dentro da célula. E a célula percebeu o quê? Que ele trazia vantagem para ela. Por quê? Porque com o cloroplasto inserido aqui dentro, ele fazia então esse trabalho de sintetização de moléculas orgânicas e uma parte repassava isso para a célula. A célula, em contrapartida, dava uma certa segurança a esse outro organismo. E com o passar do tempo, né, foi passando o tempo, viu-se que era uma vantagem realmente ter ela junto ali. E aí começou a se especializar as células. Depois ela acabou fagocitando uma mitocôndria, viu que a mitocôndria em relação... Porque qual que é a função da mitocôndria hoje na nossa célula? A respiração celular. O que é a respiração celular? É a quebra de moléculas orgânicas complexas e transforma isso em energia. A respiração celular, ela fornece em torno de 32 ATPs de energia. O ATP é adenosina trifosfato, que é a nossa molécula de troca, a nossa molécula energética, né? Ou seja, de moléculas com a mesma molécula orgânica que anteriormente ele produzia 2 ATPs através da fermentação, com a mitocôndria ali inserida no seu interior, ele conseguia com a mesma molécula produzir 30. Então, houve uma vantagem. Então, começou-se o quê? Uma relação de simbiose aqui, onde há benefícios para os dois organismos. E hoje a gente tem, então, células eucariontes com o quê? Englobado com cloroplastos, né? Que a gente chama, então, de uma célula eucarionte vegetal, e células aí que possuem a mitocôndria, certo? E que são chamadas aí especificamente de células animais, ou seja, célula que não faz fotossíntese. Nesse caso aqui ele tem o que? A mitocôndria e o cloroplasto, nas células vegetais. Agora, numa célula animal a gente encontra o que? Somente as mitocôndrias, até porque a gente não faz fotossíntese, tá? Então, esta teoria da endossimbiose ocorreu dessa maneira. Então, a especialização das células procariontes para uma eucarionte ocorreu desta maneira. Primeiro, através da compartimentação de algumas organelas, né, formando aí de fato organelas, e claro, com esta endossimbiose que ocorreu aí, né, dessa maneira que eu expliquei para vocês, né. Então, a teoria da Lynn-Margulis diz muito claramente que os cloroplastos e as mitocôndrias eram organismos que viviam livremente lá no início, né? E que eles foram então fagocitados por um outro organismo procarionte, e eles acabaram aí vivendo em simbiose, né? Por eles não ter sido digerido por esse organismo, tá certo? Então, acredita-se muito nisso. Então, surgiram os procariontes e depois surgiram os eucariontes, né? Essa especialização aqui, vale lembrar também, essa especialização dos seres eucariontes possibilitou o quê? A multicelularidade, ou seja, a formação de organismos multicelulares ou pluricelulares, como muitos também gostam de chamar, certo? Então houve essa capacidade de formar organismos multicelulares, que um exemplo é nós, né? Nós somos organismos multicelulares compostos por várias células, o que anteriormente não seria possível se fossem só, se existisse, por exemplo, somente células procariontes, que são células mais simples, tá? Que hoje a gente encontra, como eu falei lá no início para vocês,
apenas nas bactérias e todos eles são unicelulares, tá? Não existe, por exemplo, uma bactéria multicelular. Não existe isso, tá? No máximo, elas conseguem formar colônias, né? Que é viver uma muito próxima da outra, tá bom? Beleza, pessoal? Então, a nossa aula de hoje é isso aí, né? Então, surgiram os procariontes e depois os eucariontes. Falamos da teoria da endossimbiose proposta pela Lynn Margulis, que é uma teoria muito forte, muito importante vocês conhecerem, tá? E na outra aula a gente continua e finalizamos então essa parte aí de surgimento de seres com vocês, tá bom? Desejo a vocês aí bons estudos e a gente se encontra então na nossa próxima aula.